Irmãos amados e queridos do Senhor, vamos retomar o nosso estudo de escatologia. Nós teremos uma série de videoaulas falando da pessoa do anticristo, ok? E nós vamos abordar 3 aspectos nesse primeiro vídeo. A questão da introdução, também do termo anticristo e algumas características deste homem da iniquidade, ou anticristo. Meus irmãos, vamos orar pedindo sabedoria do Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença, podendo estudar a Tua palavra e verificando tudo aquilo que ela diz a respeito do homem chamado anticristo, que aparecerá no cenário humano. Nos dá cada dia mais a fé e a esperança crescente na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. E abençoa a Tua igreja com toda sorte de bênçãos, suprindo cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o anticristo certamente ele ganhará o cenário mundial com muita facilidade. Isso porque há um anseio, um desejo muito grande por mudanças na área da política, na área social, econômica, religiosa. E ele vai aparecer como um super-herói, como uma solução, trazendo em si todos os requisitos que o coração humano tem desejado. Certamente, meus irmãos, o diabo tem estudado por todo o tempo da história humana como fazer para, quando o anticristo aparecer, ganhar a atenção e a adoração do mundo. A adoração do mundo. E uma das coisas que vemos da humanidade e que terá de sobra no anticristo é a questão do currículo. Hoje a humanidade tem um apreço imenso pela questão do currículo, da formação, da cultura da pessoa, em detrimento ao seu caráter, E isso ele vai ter de forma invejável. Certamente o anticristo ele vai dominar todas as ciências do saber, ou quase todas as ciências, principalmente a ciência política, a ciência econômica, as ciências humanas. Ele vai dominar com muita facilidade, porque são áreas fundamentais para um líder. E também ele falará em várias línguas e idiomas. Ele será um poliglota, né? Línguas e idiomas todos do mundo inteiro, acredito que ele dominará. Será um orador envolvente, cativante, fantástico, e por isso será adorado pelo mundo inteiro. Eu acredito até que esse homem já esteja no cenário, quem sabe ele já esteja no cenário humano, estudando aqui em alguma, quando eu digo aqui, no mundo, não é no Brasil não, estudando em alguma faculdade já. Então podemos lembrar muito bem, meus irmãos, que uma das coisas muito forte na igreja em Corinto foi o culto à personalidade, influenciada pelos grandes oradores, pelos sofistas daquela época, pela sabedoria humana demonstrada nas oratórias desses homens na praça de Ágora. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5, ele disse que não lançou mão desses artifícios quando chegou em Corinto, para que a fé dos irmãos não se apoiasse na oratória, não se apoiasse na capacidade de dominar o argumento da filosofia humana, mas no Cristo crucificado e ressurreto.
Certamente a igreja em Corinto ela não estava muito preocupada com o caráter da pessoa, mas se ele era capaz de convencer pela oratória os seus ouvintes. O culto à personalidade foi algo fortíssimo na igreja em Corinto e certamente é algo muito perceptível em nossos dias. O mundo e a igreja do fim almejam, desejam um currículo em vez de espiritualidade. E apesar das escrituras mostrarem o anticristo como um monstro indescritível, pelo fato dela usar uma linguagem ilustrativa, figurada, penso que o anticristo será um homem bonito, cativante, carismático, envolvente, de tal maneira que as pessoas desejarão estar ao seu lado. Meus irmãos, se nós olharmos para o desejo da humanidade, perceberemos sem muito esforço que há um anseio, há um desejo pelo líder global, um líder com a característica do anticristo, inteligente, liberal nas questões éticas e morais, alguém que tem a solução aparente para a economia, para a política, para a religião. E certamente o mundo vai não só desejar, como ter esse líder. Conversando com um colega, e surgiu uma frase em nossa conversa que foi: onde esse mundo vai parar? E eu disse: nos braços do anticristo. E é isso mesmo. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, na última quinta-feira, dia 26 de abril, ele pediu a formação temporária de um governo global para que haja um enfrentamento eficaz das crises na saúde e na economia em decorrência da pandemia do Covid-19. Ele disse, abre aspas, isso não é algo que possa ser tratado em um país. Tem que haver uma resposta global coordenada. Então, entenda que o mundo almeja, o mundo deseja um líder global. E esse mundo, meus irmãos, está mais do que preparado para receber o anticristo de braços abertos. Só precisa ser retirado aquele que agora o detém, para de fato ele surgir no cenário humano como ele surgirá. E eu acredito, isso é uma convicção pessoal, de que esse que agora o detém, essa força detentora, está sendo paulatinamente afrouxada ou afastada, para que o mistério da iniquidade que já opere ainda mais, com mais eficiência, até que seja retirado de fato aquele que detém o anticristo, para que ele apareça no cenário humano. Lembrando que ele não aparecerá enquanto aquele que o detém estiver neste mundo. Então, quando aquele que o detém, que ainda estudaremos quem é aquele que o detém, esse que agora o detém for retirado, aí sim ele aparecerá no cenário humano. O termo ou prefixo anticristo, o anti significa contra a, em vez de, no lugar de. Então, contra a e no lugar de é justamente aquilo que o anticristo fará em relação a Cristo. Ele será contra Cristo, como também se colocará no lugar de Cristo. Quando eu digo contra Cristo, entenda que é contra o evangelho do reino que estará sendo pregado na terra, contra as pessoas que
depositarão a sua fé em Jesus Cristo. Certamente nós veremos o horror ainda que vai acontecer, né? Muitas pessoas vão ser decapitadas, muitos morrerão em defesa da sua fé na pessoa de Cristo. Então, ele será contra Cristo e se colocará no lugar de Cristo, ou seja, como se fosse o próprio Cristo. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4, falando do homem da iniquidade, do filho da perdição, ele diz que ele será aquele que se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então observe que o texto é claro em mostrar que ele será contra Deus e se colocará no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele será contra Cristo, se oporá a tudo que é objeto de culto a Cristo. Toda pessoa que adorar a Cristo, ele se oporá. E também ele vai se mostrar como se fosse o próprio Cristo. O próprio Cristo. Jesus claramente advertiu os religiosos da época que o rejeitaram, dizendo: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, Jesus está dizendo aqui, meus queridos, que o anticristo vai ser aceito de uma forma muito fácil pelos próprios judeus. Ele vai ser aceito muito fácil pelos próprios judeus. Os judeus o aceitarão de braços abertos, enquanto rejeitaram o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. Esse homem, Maker Hitchcock, ele faz uma comparação entre Jesus Cristo e o anticristo, mostrando que eles não têm nada a ver um com o outro. É como se fosse água e óleo. Não pode se misturar, não tem como se juntar. Cristo é totalmente oposto ao anticristo, porque Cristo, ele é a verdade. E o anticristo é um mentiroso, porque ele vai ser energizado pelo pai da mentira, Satanás. Jesus Cristo, ele é santo, 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 enquanto que o anticristo é um iníquo, um imundo. Enquanto que Cristo é o homem de dores, o anticristo é o homem do pecado. Cristo é o filho do homem, falando da profecia de Daniel, né? O filho do homem, a respeito de o homem é Deus e Jesus é o seu filho. Então, o filho de Deus, enquanto que o anticristo é o filho da destruição. Jesus é o mistério da piedade, o anticristo é o mistério da iniquidade, do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o anticristo é a besta, o animal indescritível de Daniel, a besta de Apocalipse capítulo 13. Então observe que não há qualquer elo de ligação com o outro. Há aí totalmente separados, um antagônico, contrário um ao outro, né? Não pode se misturar, porque Cristo é a verdade, é santo, é o homem de dores, o filho do homem, o mistério da piedade e o Cordeiro de Deus, enquanto o anticristo é totalmente contrário a esses elementos, a essas virtudes. E nós vamos agora ver 7 características do anticristo. E a primeira característica é a sua capacidade intelectual. Ele será um gênio da intelectualidade. Diz Daniel capítulo 8, verso 23, que ele será um homem astuto
mestre em fazer tratos e não cumprir. Diz o verso: quando esses reinos estiverem chegados ao seu fim, quando a rebelião e a maldade tiverem chegado ao máximo, vai subir ao poder um rei muito mau, astuto, mestre em fazer tratos e não cumprir. Os reinos que tiverem chegado ao fim é o babilônico, medo-persa e da Grécia, né? O reino grego. Quando tiverem chegado ao fim, vai surgir o babilônico e depois, ou melhor, o reino de Roma, e depois Roma será restaurado e o anticristo vai reinar sobre ele, ok? Então, observe que ele será um homem de uma intelectualidade muito grande e de uma oratória invejável. Ele terá uma boca que fala com insolência. A questão da insolência aí é com poder. A insolência é de se gabar mesmo. A palavra insolência vai ser explicada daqui a pouco com mais propriedade em Apocalipse capítulo 13. Mas diz aí que ele tem uma boca que fala com insolência, com grandeza, com poder. E é justamente o que diz Apocalipse 13, verso 5, que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então a boca foi dada a ele, a capacidade de oratória foi dada a ele pelo próprio Satanás para proferir arrogâncias, grandezas, né? E é isso que mais encanta as pessoas no mundo. E a terceira característica é que ele será um gênio da política. Daniel 9:27 diz que ele fará uma aliança de paz com Israel. Meus irmãos, essa frase, ela me chama bastante atenção, porque nós temos visto no decorrer da história que muitas nações, reinos, entidades têm se levantado tentando fazer um acordo de paz entre Israel e os árabes, os muçulmanos, mas nunca aconteceu de fato uma aliança de paz entre esses povos. E eu acredito que essa aliança de paz, ela vai ter como fundamento a reconstrução do Templo de Salomão. Nós sabemos que onde é para construir o templo, existe uma mesquita chamada Mesquita de Omar. E para que o templo seja erguido, é necessário que seja retirada essa mesquita. Então eu acredito que esse líder mundial, ele vai ter a capacidade de convencer pela oratória, pelo seu jogo político, os muçulmanos, os árabes, para tirar a mesquita de Omar para os judeus construírem o templo. Então, se ele vai conseguir isso, e Apocalipse capítulo 11 diz claramente que no início da grande tribulação o templo já estará erguido, claramente é um fato, e isso vai ser o fundamento dessa aliança, na minha convicção. Claro que essa aliança, ela só vai durar 3 anos e meio, porque na metade da semana será quebrada a aliança, e aí sim virá a terrível tribulação. Mas o que me chama a atenção é essa capacidade de ele conseguir fazer essa aliança de paz com Israel. A quarta característica é que ele vai dominar a economia. O capítulo 11, verso 43 de Daniel, diz que ele apoderar-se-á dos tesouros, vai tomar posse dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios, os etíopes o seguirão. O texto mostra que ele vai ter o domínio da riqueza mundial. E as nações
vão segui-lo, vão estar quedadas, ou quedadas aos seus pés, as nações. E Apocalipse 13, verso 16 e 17, agiganta ainda mais essa verdade, porque diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então a economia vai estar debaixo do controle desse homem. Só vai comprar, vender quem tiver o selo, a marca da besta, na fronte ou na mão direita. É interessante a gente entender que o mundo já se prepara para isso. O mundo já está sendo totalmente catalogado, totalmente identificado. Cada pessoa tem seu registro. Se nós olharmos quem tem cartão de crédito, quem tem conta bancária, quem tem rede social, WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, ou qualquer outra plataforma de relacionamento social, virtual, já tem seu registro. E agora, nessa pandemia, a gente viu claramente, principalmente aqui no Brasil, as pessoas se cadastrando para receber o auxílio emergencial do governo de R$600. Algumas pessoas disseram até que essa ajuda vem do anticristo, porque são 3 meses de R$600, então será 666. Se tem alguma coisa a ver, eu não sei, mas é uma coincidência bem interessante, né? Bem interessante. O certo é que o mundo está sendo catalogado, meus irmãos. O mundo está sendo registrado. Cada pessoa já tem seu registro. Então, quando o anticristo aparecer, vai ser muito fácil para ele dominar o mundo, vai ser muito fácil para ele governar as pessoas, porque todo mundo vai ser fácil de ser identificada ou identificado. A quinta característica é que ele será, além de um gênio da economia, um gênio militar. Apocalipse 6:2, aqui está 16:2, mas desconsidera o 16, deixa só o 6. 6:2 diz: vi então, e eis um cavalo branco. A cor do cavalo mostra que o anticristo vem, a princípio, trazendo paz ao mundo. O branco aqui é um símbolo da paz. E o seu cavaleiro vem com um arco, mas observe que o arco não tem flechas. Então ele vem trazendo paz. Ele vai governar? Sim, mas não pela força aparente. E foi-lhe dada uma coroa para, claro, reinar. Então a coroa mostra que ele será um rei de paz, que evitará a guerra. E ele saiu vencendo e para vencer. Mas quando a gente segue no livro de Apocalipse e chega no capítulo 13, a gente vai ver que ele vai mudar completamente. Esse cavalo branco refere-se aos 3 anos e meio da grande tribulação, mas os 3 anos e meio iniciais, que é a falsa paz. Mas quando chega no 13:2 de Apocalipse, né, não é 13, 16, 17 não, tá? É 13:2. Diz aí: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Observe que aqui está os 3 animais dos impérios anteriores. O leopardo refere-se à Grécia,
sob o comando de Alexandre o Grande. Os pés como de urso, os medos persas, os medos e os persas. Boca como de leão, Babilônia. Então, quando o texto descreve o anticristo com essas características, quer mostrar que todo o poder babilônico, medo-persa e grego e toda a maldade desses impérios estarão concentrados na pessoa do anticristo. E o texto continua dizendo que o dragão, que faz uma referência a Satanás, deu ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É interessante observarmos aqui, porque lembre-se que quando Cristo ressuscitou, e ele falou aos discípulos, dizendo lá em Mateus 28, 18, que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Claro, se foi dado, foi pelo Pai. Aqui faz uma referência, porque é anticristo, lembre-se, é contra e no lugar de. O dragão, ele vai tentar assumir o papel de Deus Pai. O anticristo nós já vimos, ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. E o falso profeta, o do Espírito Santo. Então, assim como o Pai deu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra para Jesus, Satanás dará, não todo o poder, porque todo o poder pertence só a Deus, mas dará grande autoridade ao anticristo. Dará o seu trono, dará o seu poder e grande autoridade. Então, aquele que a princípio vem com um cavalo branco, com arco sem flecha, vencendo para vencer, aquele vai mostrar quem ele é. Aqui fala dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, quando o anticristo de fato mostrará quem ele é para o mundo. Ele vai se mostrar como aparente solução, mas aquele vai mostrar que ele é filho do dragão, energizado por Satanás. E a 6ª característica é que ele vai ser um gênio também da religião. O texto que nós já vimos, vale a pena rever, 2 Tessalonicenses 2 e 4, diz que ele vai se opor, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, na metade dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, ninguém vai poder cultuar outra pessoa a não ser o anticristo. E é aí que vai ser quebrada a aliança e muitos judeus perderão a sua vida e todos aqueles que defenderão a sua fé em Cristo serão brutalmente assassinados. E ele vai se opor, ele vai assentar-se no santuário de Deus. Ele vai dizer: eu sou Deus, agora todos devem me adorar, como se fosse o próprio Deus, diz o texto sagrado. Então, ele vai ser um gênio da religião. E Apocalipse 13:8 diz que toda a humanidade adorará a besta. Agora entenda que a palavra toda ali não significa a totalidade das pessoas, porque o próprio texto diz que toda a humanidade são aquelas pessoas cujo nome não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quem não é um eleito vai adorar o anticristo com muita facilidade e amor. Com muita facilidade e amor. Toda a humanidade que não está rolada no livro dos eleitos adorará a besta com muita facilidade. Ele será um gênio da economia, um gênio militar, um gênio da religião e possivelmente ele será homossexual.
será homossexual, afeminado. Possivelmente, não estou afirmando. Daniel 11:37 diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Muitos dizem que essa falta de desejo por mulher será pelo fato dele estar tão envolvido com o domínio do mundo, com o controle mundial, pelo seu poder, que ele não vai ter tempo nem interesse por mulheres. Eu acho bem difícil essa argumentação, porque nós vemos no decorrer das histórias que os grandes imperadores, grandes governantes foram homens maus e violentos, mas também prostitutos, e a maioria homossexual. Segundo relatos, Nero era homossexual, a maioria dos imperadores de Roma eram homossexuais. Então é interessante a gente observar, não estou afirmando, mas é uma possibilidade de que ele seja homossexual, um afeminado. Meus irmãos, e eu quero que a gente pense um pouco para o próximo vídeo, quem será o anticristo? Quem será esse homem que vai aparecer na história da humanidade? Mas eu quero concluir dando glórias e graças ao nosso Deus, porque Ele nos salvou na era da igreja. Observe a bênção, nós nascemos na era da igreja, e nós fomos salvos, incluídos na igreja, na noiva de Cristo, no corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Imagine a honra, o privilégio, a glória para nós, meus irmãos. É por isso que eu sempre advogo que o crente tem todos os motivos para viver feliz, alegre em qualquer circunstância, porque Deus nos amou de tal maneira que não somente deu seu Filho para morrer por nós, mas também nos incluiu no seu plano glorioso, que é a igreja. Porque quando esse homem surgir, meus irmãos, na terra, no cenário humano, nós já estaremos com o Senhor. Passaremos pelo tribunal de Cristo e em seguida casaremos com Cristo, as bodas do Cordeiro, e reinaremos com o Senhor o reino milenar e viveremos para sempre com o Senhor, porque Ele prometeu: onde eu estou, vocês vão estar também. Veja a grandiosidade, isso é que alegra o meu coração, eu tenho certeza que alegra o teu coração também, porque não existe possibilidade nenhuma de a igreja passar por esse momento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus já sofreu toda a condenação no Calvário por nós, pela sua igreja, e aqueles que o rejeitarem, se quiserem ser salvos na grande tribulação, vão ter que defender a sua fé com a sua própria vida, vão perder a própria vida. Graças a Deus, hoje nós temos liberdade para cultuar Jesus. Lá o anticristo vai se opor, vai se levantar e vai dizer: só eu devo ser adorado. Então, meus irmãos, quero glorificar a Deus, e eu acredito que você também deve glorificar a Deus pelo tão grande privilégio, pela tão grande honra de nos fazer seus servos, rebanho do seu pastoreio. Ao nosso Senhor seja glória, hoje e para sempre. Oremos. Querido Deus, obrigado, meu Pai, por nos livrar dessa pessoa que vai aparecer no cenário humano, o anticristo, que aparentemente vai ser a solução de tudo, mas depois ele vai se mostrar de fato quem ele é, vai mostrar quem ele é para as pessoas, a maldade que há no seu coração, porque ele vai estar sob o comando e o domínio de Satanás. Louvo a Ti, Senhor, porque
E quando ele aparecer no cenário humano, nós já estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o Senhor. E prepara a tua igreja para continuar firme, perseverante na tua presença. E salva aqueles que ainda não têm essa certeza, para que eles possam ser livres desse momento de angústia e horror que virá sobre este mundo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.